Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sexta de live premium. Nosso convidado de hoje é o Rafael Sombra. Tô só esperando aqui o Rafael entrar para a gente pegar e começar a nossa live. Vocês também podem estar compartilhando ali naquela setinha com todo mundo. Durante a live também vão poder estar fazendo perguntas aqui pelo chat. Tá bem, gente? E vão compartilhando aí com a gente. Aê, vou só colocando aqui o título da live. Vocês podem estar compartilhando aí, gente. Aqui, ó, já vou dando aqui, aguardando. Olá, boa noite. Fala, boa noite, tudo bom? Boa noite. Então, eu vou fixar aqui o comentário, tá bem, Rafael? Tô bem, 100%. E aí, tu, tá bem? Tô bem Ah, que também. bom, que ótimo. Testando com mais uma live premium, né? Bora. A gente tem feito, então, uma série de lives, né, que vocês podem estar acompanhando aqui pelo IG do MMA Premium, gente. E vamos, então, hoje começar com mais uma live, então, com o Rafael Sombra, né? E espero que vocês gostem. Vamos começar aqui. Uma das primeiras coisas que eu vou começar te perguntando, Rafael, como é que foi, assim, a tua trajetória no MMA, nas artes marciais, assim, para contar um pouco pra galera, né? Porque por mais que tenham pessoas que não estão hoje pra gente nas lives, vai estar disponível e é pra galera também conhecer um pouco mais, né? De onde que veio o Rafael, né? Como começou, contar um pouco a trajetória aqui pra gente. Então, eu comecei na arte marcial, acho que com 16 ou 17 anos, 16 para 17 anos. Comecei com o jiu-jitsu e o muay thai. Eu me lembro que eu me matriculei na minha academia no mesmo dia no jiu-jitsu e no muay thai. E desde então, tô com 35 anos, né? Já tô meio coroa já. Então, eu pratico jiu-jitsu e muay thai. E aí, logo depois veio o boxe. E depois, acho que de uns 3 anos, com 20 anos, comecei a praticar o boxe. Então, desde então, esse tempo todo aí, quase 20 anos de arte marcial aí já, onde eu tive o prazer de treinar com grandes treinadores, com grandes professores, professores que conseguiram me moldar como ser humano, como atleta na época, depois como treinador e assim por diante. Foi muito legal. Muito legal. E tu chegou a competir, né? Como é que foi, assim, as tuas competições, assim, e quando também, pelo que eu andei pesquisando, chegou a fazer umas lutas no MMA também, né? É, E como é que foi pra ti toda essa transição, assim, de sair de uma arte marcial pra outra? Como é que conta aí um pouquinho pra gente? então, a gente vem de uma época onde as competições eram bem complicadas, assim, não existia esse glamour todo que tem hoje, com eventos de MMA, com grande público, com, com televisão ao vivo, com bolsas. Tinha muito evento pequeno, fechado, dentro das academias, onde o pau comia por honra à tua academia, ao teu mestre, aos seus colegas de treino. E hoje tá muito mudado, e que bom que tá muito mudado, né? Mas foi uma época onde eu competi muito assim. Eu lutei dentro de academia, eu competi muito no jiu-jitsu, muito mesmo no jiu-jitsu, competi demais no jiu-jitsu. Lutei no Muay Thai, assim, também, dentro de academia. E aí, lutei também MMA em lutas fechadas, assim, aonde nem se pesava. Mas no Sherdog eu tenho duas lutas que aconteceu no Golden Fighters, e a outra agora eu não me recordo qual é o evento que foi, o nome, mas no meu Sherdog eu tenho duas lutas. Uma eu venci por nocaute, a outra eu venci por finalização.
Sim, que legal, assim, tu trouxe um pouco disso, né? O quanto também mudou, né, de um período pra cá, né? Tu, então, é É, mais do raiz, assim, digamos assim. é, embora, né, como treinador eu tenho uma idade baixa, mas eu já venho de muito longe, assim, pô, com 16 anos, 17 anos eu já treinava muito forte. E era uma época onde não tinha nada, não tinha patrocinador, não tinha boa condição de treino, as academias eram precárias, o conhecimento era precário, a gente fazia sparring praticamente todo dia, sem caneleira, sem proteção, machucava a cabeça, machucava as canelas. Hoje a gente tem toda uma metodologia de treino para preservar o atleta, que o atleta tenha uma longevidade maior, e naquela época era a carnificina pura. Essa que é a verdade. E aí muitos dos treinadores que hoje estão aí fazendo sucesso também viveram essa época onde passaram muita guerra nos treinos assim e trazem isso para o seu cotidiano dos seus alunos, das suas academias, com outras metodologias, coisas que só vieram acrescentar porque comeram o pão que já amassou. Essa que é a pura verdade, né? Sim, e como que foi, assim, o teu momento que tu, de repente, pensou, não, vou parar a minha carreira como lutador e vou começar a me tornar um head coach, treinar pessoas, assim, o que que te levou a seguir essa trajetória e não continuar lutando, por exemplo? Então, como a gente não tinha muitas oportunidades, era tempos difíceis, para a gente ter uma ideia, o meu professor, pô, eu sou fãzão dele, o Pablo Tatu, ele não está escutando agora, ele mora no Canadá hoje, e pô, ele foi um cara que moldou muito o meu caráter como homem e me ensinou muito como atleta na época. E ele era um cara muito bom e ele já não conseguia lutas para ele, porque não tinha eventos, os eventos que tinha um evento para 50 lutadores lutarem, tipo, uma proporção, né, para aquela época. Então as pessoas não tinham muitas oportunidades. Então tu imagina o que sobrava para um mero faixa branca, um mero faixa azul que queria lutar MMA. Não, só tinha espaço para os cachorro grande, né? Então foi bem difícil ser um atleta com 16, 17, 18, 19, 20 anos. Então, a gente fazia lutas amadoras, competia muito no jiu-jitsu, porque daí você ia lá, pagava para lutar, e aí lutava, né? Tu não precisava de um promotor do evento, uma luta fechada e tal, tu escrevia e lutava. E aí eu comecei a dar aula, mais ou menos, se eu não me engano, para não ser, acho que com 22 anos. Acho que com 22 anos eu comecei a ser instrutor dentro da minha academia. Eu supria a, as aulas do meu professor, que ele não podia dar, alguns horários mais tarde, quando ele viajava a trabalho. Então, eu comecei a suprir algumas aulas e eu virei instrutor da academia. E aquilo ali me despertou que eu tinha talento para ser professor, eu tinha paciência, eu sabia ensinar, ainda assim muito jovem, mas eu vi que eu tinha um potencial. E as pessoas que treinavam comigo naquela época diziam, cara, você vai ser um grande treinador porque você tem paciência, você sabe ensinar, você entende as pessoas. E aquilo, naquela época, entrou no meu ouvido, moleque, né? A gente não sabe se ia dar certo. Era uma época que a arte marcial ainda era muito banalizada em relação aos pit boys da época. Pô, quem lutava jiu-jitsu era encrenqueiro. Tipo assim, hoje é uma arte marcial, no caso, respeitadíssima, com uma filosofia por trás, mas naquela época não. Naquela época era tido como os marginais do jiu-jitsu. E todo mundo pensava assim. Então, eu comecei a dar aula muito cedo. E aí, como não tinha luta para mim, eu comecei a me dedicar aos caras que iam lutar da academia. Servia de sparring, puxava paô, puxava manopla. Então, eu comecei a me inteirar mais na questão metodológica do treino. Claro, Uhum. pô, Sombra, apareceu uma oportunidade para lutar não sei aonde, pô, um eventinho de nada, assim, fechado dentro da academia. Tu quer? Pô, eu quero. Mas eu vi que eu não ia conseguir ser atleta. Porque eu já estava com 23, com 24 anos.
não tinha conseguido lutar uma luta de MMA profissional ainda top. E aí eu pensei, cara, eu não vou conseguir. Mas eu consegui ser um grande treinador. Eram épocas difíceis de tu conseguir. O meu professor, por exemplo, não conseguiu. Ele não conseguiu deslanchar no MMA, porque na época nem era MMA, era Vale Tudo o nome, né? Porque ele não teve oportunidades, né? Isso frustrou ele muito. E eu não tive nem perto disso, entendeu? Hoje eu falo para os meus alunos, eu falo para os meus atletas que eles vivem uma época maravilhosa dentro da luta. Hoje o professor de arte marcial, o atleta, é respeitadíssimo, ele é formador de opinião. Naquela época era tido como marginal. Quando eu larguei tudo, para te ter uma ideia, eu cursava administração de empresa e eu abandonei no sétimo semestre. Porque eu tinha o sonho de ser lutador, de ser professor, e o tempo da faculdade estava me consumindo tempos que eu queria estar dentro da academia. Olha o meu pensamento com 22 anos. Sim. Maluco, né? O meu pai queria a minha cabeça. E com toda a razão, né? No momento que eu abandonei a administração, eu pensei assim, se eu quero ser um professor, eu preciso estudar. E aí eu comecei a cursar educação física. E aí eu me formei em educação física em 2012. E junto do curso de educação física, eu vinha treinando, eu vinha dando aula. E eu consegui juntar uma coisa muito legal, que foi a metodologia do professor da arte marcial, vivência da pancadaria, da carnificina, da superação em si, com a parte metodológica que vem por trás do estudo. Então, a junção do educador físico com o professor de arte marcial, com o praticante, com o ex-atleta, me criou um treinador. Então, Sim. Eu tenho a base dos dois lados. Né? E hoje, a grande maioria, de repente, por falta de oportunidade, não conseguiu ter essas duas bases. E aí, isso me deixa muito confortável para trabalhar com os meus atletas, porque eu consigo encontrar problemas e acertos e soluções em todos os âmbitos. Então, me deixa muito confortável em relação a isso, né? Sim, nossa, e agrega, dá um plus a mais também, né? Na hora, assim, né? O diferencial, né? Também, tu enquanto professor, treinador, né? Com certeza. Lutador. Muito legal isso, né? Que às vezes a gente não vê a mesma coisa na trajetória de outros head coach, por exemplo, né? Então, se torna um diferencial, né? Da tua academia. Eu, inclusive, já cheguei a fazer um treino lá. É mesmo? Eu já fui lá, fiz um treino com o Prego, com o Vinícius Lopes. Aí, fantástico. Sim, nossa, e foi assim, super pesado, assim. Fazia um tempo que eu tava sem treinar e acabei indo lá e conheci o espaço, assim, da Sombra Team. Foi bem bacana a experiência. O Prego, assim, numa situação rápida, antes da pandemia acontecer, ele tava praticamente na porta do UFC. Ele já tinha sido reserva da categoria 61 em 2 eventos já, praticamente. Então, se não tivesse estourado a pandemia, muito provavelmente ele já estava lá, porque ele está vindo de 2 vitórias no Future fantásticas, em cima de 2 atletas duríssimos, né? Que é o Léo Alves e o Blade, que é um cara fantástico. Inclusive, o treinador dele é meu amigo, um cara muito inteligente. E, ele venceu 2 caras que credenciaram ele a estar no UFC, e eu não tenho dúvida que logo ele vai estar, assim como outros da academia também estão na porta, estão liberando. A pandemia deu uma atrasada, mas se tudo correr bem, a gente vai ter 2, 3 atletas da Academia Sombra Team aí no ano de 2020, esperamos ainda, né? Mas se não acontecer em 2020 por conta da pandemia, com certeza em 2021 a gente vai ter lutadores da Sombra Team no UFC. Ah, sim, com certeza, né? A gente fica esperando aí, eu acompanho bastante o trabalho do Vinícius, né? Acompanho também um pouco da Sombra Team, né? Tô sempre acompanhando vocês, né? Eu queria que tu contasse um pouco mais, assim, pra gente, como é que foi essa experiência, ou é a tua experiência, assim, né? Treinando
vários atletas que, inclusive, né, estão sendo destaque em eventos nacionais, internacionais, assim, né? E como é que tem sido toda essa experiência, assim, para ti também, né? Nossa, tem uma lista enorme, né, de pessoas que tu já treinou durante a tua carreira, trajetória. Eu queria que tu contasse, assim, um pouco pra gente como é que foi. Tipo, eu fico muito feliz por ser referência no que eu faço, com muita humildade sempre, porque eu trabalho duro, eu amo o que eu faço. Eu amo, eu dedico a minha vida ao meu trabalho. Quem sabe, quem convive comigo, sabe que eu dedico full time aos meus atletas, aos meus alunos, à minha academia, ao meu trabalho e à minha profissão. Eu sei que até 2016, 2017, eu tinha feito uma contagem de quantas lutas eu já tinha feito como head coach. Tipo, quantos atletas eu já tinha preparado até 2017. Eu tinha feito uma contagem de lutas profissionais de MMA. Tava em mais de 400. Uou! A gente está em 2020. Eu acredito que, pô, tipo, tem evento que eu cheguei a levar 7 caras para lá lutar no mesmo evento, por exemplo. 6 caras, ao vivo no combate, por exemplo. Então foi 6 camps que eu cuidei, que contabilizou assim, muito rápido, por exemplo. Então, eu acredito que eu deva estar beirando umas 600 lutas já como treinador profissional, né? Sim. Eu vou me prestar ainda, porque eu não tenho tempo, eu trabalho muito, mas eu vou me prestar ainda a abrir o Sherdog e procurar atleta por atleta e contabilizar as lutas e fazer uma contagem geral, porque não só meus atletas, eu já preparei inúmeros atletas que não representam especificamente a bandeira Sombra Team, né, que tem as suas academias, tem seus treinadores, mas se prepararam comigo. Então, é uma contagem que é difícil de fazer, mas eu acredito que deva ser mais de 600 lutas aí, é fácil. Uau! E como é que é seu trabalho, assim, né, de ser um head coach, né, Rafael? Porque são, né, vários atletas com muitas especificidades, assim, né? E eu queria que tu contasse pra gente, né, também um pouco como é, né, o teu trabalho, né? Porque Claro. são coisas que tu tem que estar considerando, né? Sempre dando uma atenção também ao atleta, Sim. né? E deve ser algo que é bastante Ó, difícil, assim, né? eu vou te falar que por muito tempo, e quando eu digo muito tempo, assim, num período de 3 4 anos, lá no começo da minha carreira como treinador, hoje acho que comecei com 22, estou com 35, vamos colocar que a gente está com 13 anos de carreira já, tá? Porque Uhum. eu comecei a ser treinador antes de existir a Sombra Team. Eu já tinha Hum. colocado um lutador para lutar antes do nome Sombra Team existir. Então, a academia deve estar com 12 anos, 11, 12 anos, então eu acredito que seja 13 mesmo. Então, eu não sei, tá? Qual foi a pergunta mesmo? É tanta pancada na cabeça que eu esqueci. Não, como é que é o teu trabalho, o trabalho de um head coach, né? Contar um Ah, pouco pra gente como é que é perfeito, ser. desculpa. Eu fiz sparring ontem, tomei essa pancada na cabeça, já tô ficando meio velho já, a gente começa a perder a noção. Então, assim, ó, por muito tempo, tá? Eu fui o treinador, o psicólogo, o fisioterapeuta, o nutricionista, porque a gente não tinha auxílio de ninguém. A gente não tinha ajuda, a gente não tinha patrocinador, a gente não tinha nada. Hoje, a Sombra Team conta com um trabalho fantástico de muitas pessoas por trás. A gente tem a Clínica Vitória, que é a nossa parceira na fisioterapia. A gente tem o William, o nosso psicólogo esportivo. A gente tem o Wendel, que é o nosso médico. Então, a gente tem uma equipe por trás. O Baby, o nosso treinador de wrestling, Felipe Miranda, treinador de boxe. A gente, agora está fazendo parte do nosso time um cara que tem um nível de jiu-jitsu altíssimo, que é o Fábio Kamikaze, que é tricampeão mundial de jiu-jitsu, está puxando alguns treinos sem kimono aqui na academia também. Então, a gente está com um time de treinadores e professores de altíssimo nível. Então, hoje eu consigo me dedicar muito mais ao quê? A ser o cara que
que fecha as lutas, que prepara o camp e que pega aquele atleta e coloca ele aonde ele tem que estar, no momento que ele tem que estar do treino. E com os parceiros de treino correto para aquela luta. E aí, claro, eu trabalho individualmente com cada um que vai lutar. Então, pô, é o trabalho específico com cada lutador. Então, pô, tu imagina, hoje a academia deve estar em atletas, acho que uns 30, eu acho, profissionais. 30, uns 25, 30, de todos os níveis. O cara que está lutando, que está esperando para estrear no profissional, e o cara que está lutando já fora do Brasil. Então, a gente tem vários níveis dentro da academia, e todos eles têm o mesmo auxílio. As mesmas ajudas e mesmas oportunidades. Cabe a eles aproveitar, só isso. Sim, eu imagino. Eu acompanho também um pouco, né, a Sombra Team, né, pelas mídias sociais, né, e aí eu vejo, né, tem várias modalidades, né, que a academia apresenta, né, mas também ter treinos, né, é muito interessante trazer essas perspectivas, né, porque, por exemplo, o treino para atleta é algo específico, né, pode se diferenciar ou não, ou diferencia de praticantes, né, porque são intuitos diferentes, né, não, e claro. aí, se pudesse falar um pouco também. Lá na academia é tudo separado, tá? Tem o treino dos atletas, que é claro, agora como a gente está fechado, porque é por conta do coronavírus e não pode abrir, a gente está trabalhando com os atletas de forma individual aqui na minha casa, porque eu tenho uma academia dentro da minha casa. Então eu estou trabalhando com eles de forma individual, porque a gente não pode ter o contato, enfim. Mas quando a gente estava no nosso normal, aluno é aluno e atleta é atleta. Então tem os horários da academia, que são diversos horários entre jiu-jitsu, muay thai, boxe, enfim, onde só treina aluno. E aí tem o horário dos profissionais, que os alunos não podem treinar, só pode treinar quem eu permito dentro do time profissional. Então isso é bem separado. Assim, o que acontece muito? Por exemplo, vai ter uma luta e aí eu preciso botar o meu atleta a treinar mais boxe. Ele pode treinar no horário dos alunos boxe, mas ele vai ter, naquele horário, um trabalho diferente, porque ele é atleta e ele não é aluno. Mas é um complemento, porque todos os profissionais têm os seus treinadores profissionais nos seus horários profissionais. Sim. E como é administrar tudo isso, né? É uma loucura, né? Porque é atletas, é academia, né? São os praticantes, assim, né? E como é que... Cara, isso é muito louco, porque eu acredito que o meu dia ele deveria ter 50 horas. Eu durmo muito pouco. Eu normalmente chego em casa perto das 23 horas e aí até fazer as minhas coisas, e eu dou aula às 6 da manhã, sempre. Então eu durmo muito pouco e trabalho muito. Tento me virar nos 30 para conseguir dar todo o suporte, porque é atleta, é aluno, é academia, é vários negócios que envolvem a academia. Tem os meus alunos de personal, então envolve muita coisa. Sim, mas a gente se desdobra. E tu ainda tá fazendo uma especialização, né? Desculpa, tu ainda tá estudando. Não paga, né? Sempre. Eu acredito que o estudo sempre vai ser o caminho. Eu estou fazendo uma pós numa área que eu acho que na minha opinião, né, é a melhor área que existe, que é a fisiologia do exercício, aonde eu consigo aplicar muitas coisas, tanto para os meus alunos de personal, tanto para os meus alunos e muito para os meus atletas, né, em relação à quebra de peso, à dieta, à suplementação, a treinos, enfim. Então só agrega, né? Então eu estudo muito, eu busco estudar muito, e eu acredito que seja um grande diferencial que eu tenho no meu trabalho, por sempre estar atualizado, sempre estar estudando
E eu acredito que é o que todo o treinador ele deveria fazer, né? Ele deveria estar sempre buscando o melhor e buscando se aprimorar, né? Sim, e eu queria, né, te perguntar em relação, né, a como que tu tem visto, assim, né, até o crescimento do MMA a nível nacional, mas também gaúcho, né, tu tem atletas, né, que lutaram em edições, por exemplo, do Taura, né, tem os atletas que lutam no Future, né, e tu já Uhum. comentou um pouco, né, dessa diferença também em relação ao que era antes, né, até das próprias divulgações, assim, eu queria falar como é que tu tem visto, assim, o cenário, não só do MMA nacional, mas também gaúcho, assim, né, tendo em vista que tem alguns atletas aí que estão lutando, vão fazer lutas, né, como é que é pra ti, assim? O cenário gaúcho, ele sempre teve um pouco atrasado em relação ao eixo Rio-São Paulo, né? Ele sempre teve atrás em relação a grandes eventos, a bolsas melhores, a níveis de luta que te credenciam a estar em eventos maiores, né? Porque Uhum, antes, há muito tempo atrás, muitos dos matchmakers analisavam o número do Sherdog. Ah, o cara tem 20 vitórias e 0 derrotas. Aí tu vai ver em quem o cara venceu, ele venceu caras que não tinham expressão nenhuma, caras que nunca venceram ninguém. E aí, hoje não, hoje os matchmakers estão olhando quem você venceu. uhum, E muitas vezes no MMA Gaúcho traziam boas rivalidades, mas com Sherdogs não expressivos. Que todo mundo sabia que ia ser um lutão, mas que não credenciava ninguém a ir para lugar nenhum. uhum, E no eixo Rio-São Paulo, tinha cara com Sherdog muito bom, aí eles botavam dois caras muito bons para brigar, e normalmente quem vencia assinava com o UFC, né? Então, ou com outro evento maior. Então, o Sul começou a melhorar muito com grandes eventos, como, por exemplo, JVT, uhum. X-Fest, e o próprio Tauro agora, que é o evento que é o carro-chefe do MMA Gaúcho, na minha opinião, por ser um evento que está com grandes nomes e passar ao vivo no canal Combate. Então trouxe muita visibilidade para o MMA Gaúcho, com certeza. Inclusive o Jonathan, um grande amigo meu, a gente já trabalha junto com atletas e eventos há muito tempo. Então, eu acho que o cenário gaúcho está crescendo e o Taura está expandindo. Como é um Uhum. evento gaúcho, com certeza, grande das boas oportunidades que o evento vai dar sempre vai ser para lutadores gaúchos. Os caras que estavam com o evento desde o início. Então, olha que oportunidade maravilhosa, né? Isso é uma coisa ótima. Outra coisa, uh, o Future é um evento que, pô, veio para trazer lutas boas. Quem Uhum. assistiu o Future vê que tem uma rivalidade que normalmente no Common Event, no Main Event, quem vence está vacinando com o UFC. Uhum. Então o Future foi inteligente e trouxe boas lutas e pagava bem os atletas. Então a gente está com lutadores no Taura, a gente tem lutadores no Future, lutadores no JVT, lutadores no X-Fest, que são as maiores organizações que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Me desculpa se eu esqueci de algum nome de evento, realmente, como eu falei, né? A cabeça já não está muito boa, mas a gente tem vários eventos aqui no Sul que trazem boas lutas. Mas normalmente o lutador gaúcho tem que estar saindo daqui antes. Agora está bem melhor, né? Mas antes a gente tinha que Sim, estar saindo daqui e ir para um outro estado, lutar como visitante, às vezes não ser bem tratado, enfim, para conseguir sim, buscar o nosso lugar ao sol e a gente conseguir trazer bons resultados, né? Então, acho que a gente sim. está no caminho certo agora e eu acredito que a pandemia deu uma travada, mas quando tudo voltar ao normal, tiver a vacina, os treinos estiverem retomados, os eventos, o público, o glamour, eu acho que a gente vai conseguir dar um salto legal aí, vai ser ótimo, né? Sim, aqui a gente tem uma pergunta do Leandro Barbosa, que ele perguntou assim para ti, Sombra. Sombra, devido o Miller estar no Future, você acha que vai rolar no JVT para que haja uma unificação do cinturão?
Cara, eu acho que sim, por mim, eu coloco. É que o problema ele é o seguinte, eu acredito que o campeão do evento, ele tem que ser bem pago. O Leandro é um cara duríssimo, que inclusive, se eu não me engano, eu não lembro qual foi a edição que teve, mas o Michael Miller lutou com o Leandro na categoria 70, e aí ele venceu o Leandro na decisão dos árbitros, e aí, pelo fato do Miller ter ido para o Future, daí o cinturão interino abriu a vaga. Se eu não me engano, o Leandro venceu a luta, e agora a gente teria que unificar. Eu não vejo nenhum problema quanto a isso, mas eu só acho que tem que ser pago um valor justo, porque é uma luta que, para quem assistiu a primeira, foi sopa de sangue. Os dois se machucaram. E aí você vai fazer uma guerra, né, para ganhar quanto? Então a gente vive momentos do MMA que a gente precisa valorizar o nosso atleta. Eu não estou falando de um cara que está buscando uma oportunidade, eu estou falando do cara que é o campeão. Ele tem que ser valorizado dentro do evento. Ele foi lá, ele lutou, ele ganhou o cinturão, ele tem que ser valorizado. E o Jorge é um cara que valoriza os atletas. Então, eu tenho certeza que quando o JBT voltar, o Jorge vai fazer uma boa proposta e a gente vai fechar. Assim como eu tinha fechado para a gente unificar o cinturão da 77, que é do Dmitry Zebrowski, o Dmitry com o Jonas Bueno. Porra, o Jorge entrou em contato comigo, a gente fechou uma bolsa que provavelmente foi a maior bolsa paga no MMA Gaúcho, com certeza. Ia ser uma boa bolsa. E estava marcado, acho que para maio, e aí estourou a pandemia e não teve nada. E aí, porra, ia ser a luta que todo mundo queria ver. O Dmitry com o Jonas Bueno, com uma bolsa que eu não vou divulgar aqui por respeito ao evento, e o Jorge, mas era uma bolsa altíssima. Então, pô, o Leandro comentou ali que, pô, a gente merece uma bolsa alta. Cara, quem viu a luta do Leandro com o Michael, viu que foi uma briga, luta para estar em qualquer evento do mundo. Foi assim, ó, foi uma luta fantástica que poderia ter dado para qualquer lado e deram pro Michael, entendeu? Então, tipo assim, pô, aí vai lutar por mixaria? Não dá, eu não posso aceitar, mas de nenhuma maneira o Jorge me ofereceu mixaria, nunca. Eu tô dizendo que a gente está à espera de uma boa proposta e quando acontecer essa proposta, a gente vai botar em jogo e o Michael Miller é um cara que briga com qualquer um e eu tenho certeza que ele vai aceitar. Isso aí. E continuando assim, né, Rafael, quais que seriam hoje, assim, o que tu considera ou como tu tem trabalhado os destaques hoje da academia, né, com os atletas, né, e quem tu acha que já tá perto de chegar, né, tu já comentou um pouco que o Vinícius Lochnov estava perto antes de estourar a pandemia, desculpa, de chegar ao UFC, e como é que tem sido, assim, né? Eu acompanho também os trabalhos, tem o Patrick, né? Tem também o Gavião, né? E tem sido cada vez, né? São alguns destaques da Sombra Team, né? Então, a gente tem uma parada na academia bem curiosa, que a gente está com 261 que estão na porta do UFC, que é o Gavião e o Prego. Ambos estão com o Sherdog monstro, muito bom, vindo de o Gavião tá vindo de vitória no Taura e no Future, e o Preguinho vindo de vitórias no Future. Um tem um manager, outro tem outro. Eu não me envolvo. Eu não compro por um e eu não compro por outro. O manager do Vinícius é o Lucas e o manager do Gavião é o Steve da Ruby. Então, tipo, quem botar primeiro botou, entendeu? Eu não escolho por um e nem por outro. Cada manager tem os seus contatos, a sua guerra, e eles estão lutando. Agora, o Prego vai lutar provavelmente pelo cinturão do Future. A gente está tentando casar com o Jorge para setembro agora. Ia ser o Future ia acontecer agora em agosto. Aí foi adiado para setembro. E aí o Prego lutaria na edição de setembro, que seria a segunda,
como foi cancelado, então eu não sei para quando foi. Então a gente está tentando botar ele agora na edição de setembro, já pelo cinturão. Tô conversando com o Jorge, com o Lucas, e de repente aconteça. Se não acontecer, a gente vai esperar pelo outro evento, mas que deve acontecer até o final do ano, né? Então a gente está torcendo aí que role uma luta que a gente quer muito que aconteça. Inclusive, meu amigo, amigo do Vinícius, que é o Paulo Piso. Então a gente queria muito ver o Vinícius com o Paulo Piso, que para mim ia ser a luta mais aguardada do Future, e muito provavelmente aquele que vencesse ia estar credenciado a estar onde quisesse, entendeu? Com certeza. E o Gavião, que vai lutar agora no Taura, que na minha opinião ele que deveria estar lutando pelo cinturão do Taura, porque ele é o número 1 do ranking, mas aí o evento preferiu pelo o Ari Farias, enfim. Mas ele vai lutar contra um cara que é duríssimo também, que está vindo de vitória no Future, que também, se ele vencer esse cara, ele vai se credenciar, tá, no UFC, ou enfim, ou onde a gente quiser. Então são dois caras do mesmo peso da academia que treinam junto todo dia e que estão na porta aí. E o pior de tudo, os caras são muito amigos, entendeu? Não há rivalidade nenhuma, não há competição nenhuma. Os dois têm um coração enorme e tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Então é uma curiosidade que a gente tem na academia, que são dois caras que estão na porta do UFC e que, porra, eu fico com o coração na mão, né? Mas eu não me envolvo. E eu deixo na mão dos managers e só espero a ligação, né? É isso aí. E de outras categorias, como tem sido a preparação das outras categorias da academia? Então, a gente está trabalhando forte com aqueles que estão com luta marcada. Tá? Por quê? Porque tá difícil de treinar por conta da pandemia, as academias estão fechadas, tá tudo difícil, o deslocamento está difícil, as pessoas não querem se expor ao vírus. Então, a gente está treinando forte só com aqueles que vão lutar. Então, a gente tem hoje, tá, com lutas marcadas, o Fábio Kamikaze vai estrear no Taura dos Estados Unidos dia 30 de outubro, se eu não me engano. O meu outro atleta também, que é o Max Frutuoso, que tem 2 lutas e 2 nocautes no Taura, inclusive. O Max deu o primeiro nocaute do Taura. Na edição 1 do Taura, o primeiro nocaute que aconteceu foi ele que deu. Foi dele. E aí também, ele vai lutar contra um iraniano nos Estados Unidos também, dia 30. E a gente está aguardando a luta do Prego no Future, né? E que seria em setembro. E o Gavião vai lutar no Taura de Canoas, que é a cidade dele, né? Então, pô, mas olha só que loucura, né? O Gavião, pra te ter ideia, ele é um cara que ele conhece a cidade inteira. Ele é o vereador da cidade. Eu tenho certeza que o Gavião, se entrar para concorrer a vereador, ele ganha. É fato. E ele vai lutar na cidade dele, sem público. É loucura, né? Tipo assim, meio surreal, né? E ele é um cara que se tivesse com público, cara, ele botaria no mínimo 1000 pessoas com o nome dele ali, entendeu? Fácil, fácil. Sem dúvida. Então a gente está com esses 4 caras com luta marcada, já com eventos certos, né? E porra, a gente está esperando que tudo volte, né? Porque tinha vários eventos também que estavam marcados, lutas agendadas, lutas que foram canceladas. E a carreira dos caras começa a dar uma parada, porque a gente tinha um plano e esse plano não consegue ser seguido, né? Então a gente fica um pouco ansioso, um pouco apreensivo, mas a gente está fazendo de tudo para que dê certo. Outro atleta que tá se preparando comigo também é o Thiago Siriguela. Ele também vai lutar agora no Taura de Canoas. E muito provavelmente ele vencendo no Taura de Canoas, ele já vai ter uma nova oportunidade no Bellator. Então também tô cuidando da parte
do treinamento dele. E uma curiosidade, né? O Thiago Siriguela mora a 2 quadras da minha casa, né? A gente é vizinho aqui. E veio lá da Bahia para morar 2 quadras da minha casa, que é loucura, né? Sim. E aí, então, seriam esses hoje, né? Que estão se preparando para lutar. Mas Sim. quando chegou a pandemia, pô, tava com um monte de luta marcada, inclusive fora do Brasil, ia lutar o Michael Miller e o William Gralha, iam lutar no UFC do Peru, já tava até com os tickets de passagem emitida já, e deu a pandemia, e enfim. Sim, porque uma das coisas, né, hoje também está sendo uma live um pouco histórica aqui também no site e tal, porque é a primeira vez que a gente está entrevistando, né, os head coaches, né, antes a gente estava sempre mais a perspectiva dos atletas, né, aqui, né, e é muito interessante que tu vem trazendo, assim, né, e também queria que tu comentasse também, a gente já começou a falar um pouco, né, do quanto afetou também os atletas, né, os que estavam formando ali na sombra. E enquanto empresário, né, head coach, como é que tem sido também essa afetação, né? Porque acaba sendo um momento de reinvenção, né? Aquelas Sim. pessoas que começam a se reinventar, né? E como tem sido esse processo também para ti, para Sombra Team, né, nesse período? Foi muito complicado, né? Aliás, está sendo muito complicado, porque a academia, quando ela foi fechada em março, né, quando foi decretado o fechamento, a gente estava com quase 400 alunos, né, lá. Uhum, Então, pô, é muita gente, né? É muito aluno, eram muitas aulas, porque a gente oferece aula da parte fitness, né, que é a parte de treinamento funcional, a parte de musculação, preparação física, enfim, perda de peso. E a gente oferece as aulas de boxe, Muay Thai, MMA, Jiu-Jitsu para alunos. Então, por exemplo, só no Jiu-Jitsu a gente estava com mais de 100 alunos. Então, tu imagina, a gente tinha uma rotina, os alunos tinham uma rotina, a academia tinha uma receita e simplesmente parou, parou. uhum, Fechou, não pode abrir, não pode ter o contato e se vire nos 30. Foi basicamente isso, né? uhum, O que me salva é que dentro da minha casa eu tenho um estúdio particular, onde eu tenho um uhum, tatame de mais ou menos 30 metros quadrados, eu tenho alguns equipamentos de treinamento aqui, peguei algumas coisas da academia, então eu continuo dando aula, mas de forma personal, para quem ainda consegue se manter financeiramente, consegue pagar. Por quê? Porque lá na academia os custos continuam correndo. Os meus uhum, funcionários estão recebendo, o aluguel está sendo pago, os impostos estão sendo pagos. Então, eu entendo que é um efeito cascata. Eu não posso deixar essas pessoas na mão. Então, uhum. a mensalidade de todos os alunos, os planos foram trancados e, e eu passei a dar aula na minha casa de forma personal para conseguir manter esses custos. Então, eu estou trabalhando praticamente 3 vezes mais do que eu já trabalhava, entendeu? Então, e já era Uhum. muito. Então, Sim. tipo assim, chega a ter dias aqui que eu estou dando 9, 10, 11 aulas de personal em um dia. Isso Uhum. em aulas, né? Aí tem que montar treino, tem que fazer avaliação física, tem que responder diversos alunos no WhatsApp, e aí o dia começa, né? É tipo isso. Sim. Sim, eu vi que algumas academias, por exemplo, né, também tem trazido a questão do treino online, né, tipo, tu monta e manda ali para os alunos e tal. A Sobratim chegou a fazer assim, a trabalhar com outras plataformas e tal, ou foi mais assim mesmo no personal? Não, então, a gente, dentro do grupo da academia, tá? Sempre que me pedido, pô, manda um treino e tal, a gente manda um treino, mas a galera não adere muito. Porque a Uhum, galera gosta do presencial, a galera gosta sim, do contato, de ir pra academia, entendeu? Aí as pessoas já têm diversos problemas, como desmotivação, obesidade, o psicológico já não tá legal, tá estressado, não quer treinar em casa.
Uhum. E aí, claro, tem aquelas pessoas, né, que querem e aí seguem treinando e tal, com treinos online, mas a Sim. grande maioria está esperando pelo retorno. As pessoas querem o retorno das academias. E lá, quando voltou da primeira volta que abriu com um aluno por horário, a gente começou a atender um aluno por horário. Então a gente abria Uhum. no primeiro horário e até o último horário, tipo assim, 23 horas. E aí tentava atender o máximo de alunos que dava, né? Uhum. Um por horário. Então, tipo assim, Sim. foi uma loucura. Aí depois, Imagino. aí depois abriu com 16 metros quadrados por aluno, aí ficou mais tranquilo, porque a gente conseguia atender em um treino, como o meu tatame lá tem 120 metros quadrados, a gente conseguia atender em um treino mais pessoas juntas, né? Uhum. Então ficava melhor, então já dava, não ficava tão sobrecarregado. E depois voltou de novo para um por horário e depois fechou de novo, né? Então agora a gente está Sim. fechado de novo. E é uma coisa muito triste, porque eu estou vendo vários amigos meus de profissão, vários colegas da educação física, empresários que investiram a sua vida financeira e o seu tempo de anos no seu negócio, quebraram. Uhum. Quebraram, já estão entregando pontos, já estão vendendo os seus equipamentos. Cara, isso é muito triste, entendeu? Isso é muito triste ver isso acontecer. E eu fico feliz que eu estou conseguindo manter esses cursos com muito trabalho de forma Uhum. paralela, né? Ah, mantendo os meus professores pagos em dia também, porque eu sei que eles também precisam. Sim. Então, eu tô me virando, eu tô conseguindo e espero que isso termine logo. Pelo menos as academias possam reabrir com alguma restrição, mas possam reabrir para que as pessoas voltem a treinar, cuidem da sua saúde, os atletas possam voltar a treinar, porque da maneira que tá bem complicado. Sim, e essa coisa, né, da gente também se acostumar, né, só ficar no em casa, às vezes é difícil, né, a questão também corporal não é sempre a mesma coisa, o ambiente, né, às vezes É, o sair de casa era o principal, assim, para fugir também, né, dos problemas, e daí agora permanecer em casa e ter que ficar em casa, às vezes é bem complicado, né, e o quanto acaba sendo, né, o espaço da academia, né, para as pessoas, né, de estar pelo menos saindo, desestressando, né, pensando em outra coisa que não seja os problemas, né, pessoais, com os problemas certeza, né? cotidianos. Muita gente tem a academia como seu refúgio, né? Como o seu momento de lazer, o seu momento de despejar o estresse, de estar no meio de pessoas que querem o bem, que te fazem bem, que se preocupam contigo. E aí, de uma hora para outra, né, as pessoas, muito das pessoas têm dependência pela academia, porque cuidam Uhum, da sua saúde na academia, precisam da academia para que a sua vida fique regulada. E aí simplesmente tu tira isso, essa pessoa já tem uma perca financeira também com o seu trabalho devido à pandemia, começa a comer mais, começa a comer mal, já começa a brigar em casa, já começa a acarretar várias coisas no efeito cascata, né? Então, sim, eu acredito, né, que quando tudo voltar, as pessoas vão voltar muito machucadas, né? As pessoas vão voltar feridas, assim, com o seu psicológico, com o seu corpo, é, vai ser triste assim ver as pessoas que quebraram o seu negócio, que tinham um padrão de vida A e agora tem um padrão de vida B, que enfim, que brigaram muito para conseguir as suas coisas na vida e simplesmente perderam tudo, né? Claro que eu não estou comparando isso às pessoas que perderam pessoas com a Covid, não tem nada a sim, ver. Estou falando uhum, de negócios mesmo, de business, né? sim, Então, além disso tudo, das pessoas estarem perdendo o que conquistaram na sua vida, ainda tem a questão da saúde ainda que vem por trás disso, né? Onde as pessoas sim, também não podem se contaminar porque pode vir a morrer. Então, cara, é uma coisa muito louca, assim, que, tipo, literalmente, né? É um dia de cada vez, né? Ah, eu uhum, venci hoje, bora, eu vou dormir sim, e amanhã é outro dia e eu vou vencer amanhã e assim por diante, né? Então, sim, então pelo menos para mim, hoje,
sábado, domingo, segunda, terça, é todos os mesmos dias, entendeu? Não muda nada Sim, mais. né? A gente mudou toda a organização também, né? Que É, tinha, né? O que é pensar o final de semana, o que, né? Que antes se tinha, hoje não tem mais, né? Isso é bastante. Ainda às vezes não cai a ficha, né? Porque verdade. tantas coisas assim, né? Que para organizar, né? E eu queria, assim, também, acho que a gente logo está se encaminhando para os 10 minutos finais, né? Uhum. E assim, pós-pandemia, né? Quais são as expectativas, né? A volta da Sombra Team, a volta dos treinos, né? De treinar os atletas, os eventos, assim, quais são as perspectivas a mais, assim? Pá, Ah, em além da gente. relação. É, é, além da gente botar nossa cabeça no lugar, né? E a gente voltar a entender que tudo está entrando de novo no seu devido lugar, que vai demorar, na minha opinião, isso vai demorar ainda. Mas eu espero que no ano de 2021, né, já vamos falar do ano de 2021, né? Porque o ano de 2020 a gente já é quase perdido já, né? Uhum, Eu espero que o ano de 2021 a gente consiga estar assinando aí pelo menos 3 atletas da academia no UFC. Essa é a minha meta, não é um, são 3, né? Eu preciso assinar 3 atletas porque eu preciso que esses caras mudem de vida. Assim como vários da academia, quase todos são lutadores, são brigadores, brigam pelos seus objetivos, mas a gente tem 2, 3 que estão muito perto. Então, sim. e cada um tem o seu tempo, né? Briga pelo seu tempo, né? Vai atrás, corre atrás, consegue as suas vitórias, treina, se empenha, e aí todo mundo tem o seu tempo e boas oportunidades. Então, eu espero no ano de 2021 estar assinando no mínimo 3 atletas aí do UFC, que são 3 caras que já estão na porta aí. Então, tomara, né? Tomara Sim. que dê certo. Tomara mesmo. Deixar o head coach mais feliz ainda, né? Toda Porra, uma trajetória, porra. Para quem disse que o ano de 2019 foi ruim, é porque não sabia como é que ia ser 2020, né? né? Foi Destabilizou legal, né? Eu queria, né, aproveitar daí, antes de deixar a palavra final também, né, Rafael, agradecer muito, né, tu ter topado fazer essa live com a gente, Claro, foi de lógico. grande cuidado, assim, agradecer muito as pessoas também que estão participando, né, convidar todo mundo, né, que depois vai estar disponível também no YouTube, a live, né, para que vocês curtam, compartilhem, né, levar a palavra do mestre Rafael Sombra aí também para todo Obrigado. mundo. E que também, né, possam tá seguindo, né, a gente nas redes sociais, mas também, né, acompanhar o trabalho do Rafael, né, da Academia Sombratim. Enfim, agradecer muito a você e a vocês que estão participando dessa live, né? E deixar, enfim, esse espaço, né, esses minutos finais para que tu possa deixar qualquer recado que tu queira, Claro. agradecimentos, enfim, assim, isso aí. Não, antes de mais nada, eu queria te agradecer pelo espaço. Para mim é um prazer. Eu adoro falar do meu trabalho, eu adoro falar com as pessoas. Eu te agradeço o espaço da Premium MMA, foi muito legal. Quando quiser me chamar de novo, eu vou estar disponível, não tem problema. Para gente ter uma ideia, agora eu vou acabar a live aqui às 9, vou dar mais uma aula ainda hoje, e aí depois aí eu vou descansar, que amanhã dou uma porrada de aula também. A gente tem que fazer a roda gigante girar, né? Não tem jeito. Mas o meu último recado aqui é agradecer a todos que participaram, que mandaram mensagem. Como vocês podem ver, mesmo de óculos eu não consigo enxergar muito bem as pessoas que estão falando ali. Eu enxergo meio embaçado. Eu acho que eu tenho que trocar o meu grau do óculos. Então eu não consegui ler ali muito bem. E eu estou forçando, de verdade mesmo, porque o telefone está meio afastado para conseguir chegar na distância aqui. Mas eu agradeço a todas as pessoas que participaram da live, os meus alunos que compartilharam o flyer da live, que não foram poucos, uma galera compartilhou. Então, eu deixo o muito obrigado. E esse espaço aqui para a gente falar do nosso trabalho, falar do MMA, falar dos atletas, do MMA gaúcho, dos eventos. Pô, um espaço fantástico que tem que ser mostrado, tem que ser falado, que a gente tem muita qualidade no nosso MMA e principalmente no nosso MMA gaúcho. Então, deixo o meu muito obrigado aqui e eu fico à tua disposição sempre que tu quiser me chamar de novo. Vai ser um grande prazer. Aí, muito obrigada, então, Eu Rafael, que muito agradeço. obrigada.
Minha prima também ali, ó, mandando um tchauzinho pra ela. Valeu, valeu. Então tá, abraço. Tchau, tchau, beijão.